Feche teus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, fale conosco por intermédio da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela tem o poder, ó Pai, de penetrar, dividir juntas, medulas. A Tua palavra, ela perscruta o nosso coração, o nosso entendimento, ó Pai. E ela é poderosa. Então que nessa noite a Tua palavra venha promover cura em nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar nessa noite algo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu gostaria que você entendesse aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Porque mesmo fazendo tudo certo, parece que tudo dá errado. Alguma vez você já se questionou assim? Parece que eu faço tudo certo, mas por que mesmo assim a sensação que eu tenho é que dá tudo errado? Alguma vez você já se perguntou nisso, irmãos? Ou só eu fiz isso num passado, né? Senhor, parece que eu faço tudo certo, estou certo, mas por que parece que está dando tudo errado? Você vai entender algumas coisas hoje, amém? Gênesis 39, versículo 11. Poderia citar aqui vários personagens bíblicos, mas não tem como falar dentro desse tema se não pensar numa pessoa chamada José do Egito. Gênesis 39, 11, diz assim, até o 23. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Só para você entender o contexto, tá, irmãos? Aí está falando da mulher de Potifar, tá? Só para você entender o contexto, eu estou adiantando um pouco, tá? Mas aí está falando da mulher de Potifar. José foi administrar a casa de Potifar e ela viu que não tinha ninguém na casa, a casa estava só. E olha só o versículo 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Olha só, irmãos, que situação, que mentira, né? Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa, no caso Potifar. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos, que coisa linda a palavra de Deus, né? Olha só o que aconteceu com José. De uma maneira injusta, ele parou na cadeia, parou na prisão. Mas é muito enfático o que a Bíblia declara: e o Senhor estava com
José. Irmãos, no Antigo Testamento nós entendemos que José, ele é uma tipologia, a pessoa de Cristo no Novo Testamento. Amém, queridos? Representa Jesus, né? É uma tipologia, né? Irmãos, olha só, José, o vendido pelos irmãos, foi vendido. Você conhece um pouco essa história. Foi rejeitado. José sofreu barbáries. Irmãos, pense numa pessoa que foi injustiçada, que sofreu amargamente. Quem foi? José. Assim como nós, não nessa proporção, mas nos dias de hoje. Coloquei aqui, ficamos chateados quando coisas ruins acontecem, ainda mais quando não merecemos. Você não fica chateado com coisas ruins, com notícias ruins, que te envolvem? Ficam, não, irmãos? Agora, para e pensa, você fica mais ainda chateado quando você não merece. Então eu sinto que o peso é maior. Nada pior do que as feridas causadas injustamente. Dói, né, irmãos? Nada pior do que essas feridas. Como dói. Eu não sei se você está se enquadrando aqui no texto, mas já aconteceu isso alguma vez com você? De você sofrer injustiça. Você não merece, mas você sofreu a dor da injustiça, a dor da rejeição. Quem está me entendendo, queridos? Irmãos, José, ele tinha um histórico fiel diante das infidelidades. Você entendeu o que eu falei? José tinha um histórico fiel, mesmo diante das infidelidades. Olha, queridos, você nunca vai sofrer. Claro que você pode sofrer segundo o homem, mas por fazer o bem. Continue focado no que é correto. Continue fazendo o que é justo. Porque de uma coisa eu sei, o Senhor enxerga tudo. Ele contempla tudo. Amém, queridos? Então, seja fiel, mesmo diante das infidelidades. Amém, queridos? Quem entendeu? Irmãos, durante anos José sofreu. Anos. Você imagina agora na prisão. Eu estou falando para vocês, queridos, de um jovem que tão novo já começou a sofrer. Tão novo, ele foi vendido pelos irmãos, sentiu essa dor da rejeição. Queridos, há anos, ele passou por anos sofrendo. E agora, ele cai na prisão de maneira injusta, porque ele era fiel. José, ele foi fiel ao Senhor em tudo, e José, ele era fiel às pessoas. José foi fiel ao pai. José foi fiel por onde ele passou. Por onde ele passou. E quando ele caiu lá na casa de Potifar, ele foi fiel ao Senhor dele em tudo. Irmãos, nós temos que aprender a ser fiéis a Deus e às pessoas. Quem me entende? Seja fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel no seu trabalho. Seja fiel no seu serviço. Seja fiel nos seus negócios. Seja fiel no seu casamento. Seja fiel nas suas palavras. Quem entende, irmãos? Nós temos que inculcar isso no nosso dia a dia. Eu fiquei abismado, eu não sei se é verídico ou não, mas saiu aí nas redes sociais de uma sorveteria, não sei a qual, não sei se você viu, e ela tomou um prejuízo de 16%. Eu não sei se isso é fato ou não, mas eles colocavam assim: você vai degustar o teu sorvete, você vai chupar o teu sorvete, pesa, né? E no final, você vai e paga. Você vai e paga no caixa. Tinha um caixa ali do lado ali. Então, não tinha ninguém cobrando, né? Então a pessoa chupava o sorvete, ia lá e o quê? E ela pagava. Irmãos, essa empresa tomou um prejuízo de 16%.
Olha só como que são pessoas infiéis. Então o problema não está nos políticos lá em cima. A corrupção está no coração de cada um. O engano está no coração de cada um. A infidelidade está no coração de cada um. Para e pensa, você chupa o sorvete, você toma o teu sorvete lá e você vai pagar. E na hora de pagar, eu acredito que tomou esse déficit, esse prejuízo de 16%, porque foram infiéis. Então por que chupou o sorvete, se não tinha condições de pagar? Então, irmãos, a gente fala, é a Dilma, é não sei quem. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade infiel, em uma sociedade corrupta. O problema, o ápice está lá em cima, mas a base está corrompida. Quem me entende, irmãos? Irmãos, eu passei por aqui em Goiás, voltei, época de política, pessoas que vendem um voto por R$100, vendem um voto por uma cesta básica, vendem um voto. Então o problema não está lá em cima, está na sociedade, aqui embaixo. Quem entende, irmãos? Então, fidelidade. José, ele era fiel ao Senhor em tudo. Eu não estou falando de gratidão, tá? Se Deus usou alguém para te abençoar, não é que você tem que vender o seu voto. Não confunda vender com gratidão. Quem me entende, queridos? Que o Senhor pode usar pessoas para te abençoar. Então, na hora que ela precisar de você, nada mais justo que entrar o que? A gratidão. Aí é outra coisa. Quem entende, queridos? Tá? Mas José, ele era fiel ao Senhor em tudo, irmãos. Então, irmãos, eu costumo falar o seguinte: o fiel, ele é fiel em tudo. Fala para o teu irmão assim: o fiel é fiel em tudo. Sabe por quê, irmãos? Não adianta nós, muitas vezes, vir aqui na igreja e orar e pedir ao Senhor, sendo que nós somos infiéis no nosso dia a dia. Então seja fiel diante das infidelidades. Agora, uma pergunta que nos emerge: por que fazer tudo certo se dá tudo errado? Aí algumas coisas destacam no meu coração diante dessa pergunta. Queria falar algo para você. Primeiro, vença o engano de si mesmo. Fala a pessoa perto de você: vença o engano de si mesmo. Eu pergunto para você: qual o plano que está dando errado? Diante das injustiças, diante das adversidades, eu quero abordar o tema injustiça aqui agora. Diante das injustiças, qual o plano que está dando errado? O seu está dando errado? Então vença a si mesmo. Vença o engano de si mesmo. O primeiro tópico é esse. Então qual plano está dando errado? O seu? O das pessoas ou o de Deus? De Deus não é. Deus nunca falha. O Senhor continua sempre justo. Amém, queridos? Então vença o engano. Tem gente que fala assim: mesmo eu continuando, mesmo eu fazendo tudo certo, porque parece que está dando errado. Aí a pessoa começa a se autoflagelar, se autocondenar. O segredo é, que eu vou falar daqui até o final da pregação, é: continue sendo justo, continue sendo fiel, continue naquilo que é correto. Se as coisas parecem que não estão dando certo, elas apenas parecem. A questão é: continue fazendo o que é correto. Então, não ache que você está sendo enganado. Você jamais será enganado. Continue fazendo certo. Amém, queridos? Quem entendeu? E às vezes nós vivemos nesse engano de nós mesmos, e nós queremos ficar dentro de um labirinto. Nós entramos dentro de um labirinto. Fala assim para o teu irmão: saia do labirinto. Fala com fé para essa pessoa, no meio desse frio, fala: saia do labirinto. Irmãos, eu quero convidar você a você entender o plano que Deus está desenhando. Você hoje não entende nada mediante a isso que você está vivendo, mas Deus está desenhando algo. Deus está escrevendo algo na tua história.
Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso. Irmãos, Deus, só Deus. Deus é especialista em colocar uma vírgula no ponto final. Só Ele faz isso. Repete comigo, Deus é especialista em colocar uma vírgula no ponto final. Irmão, só Deus faz isso. Eu entendo algo, que a minha história não acabou, a sua história não acabou. Profetize isso para essa pessoa perto de você, a sua história não acabou. Amém, queridos? Deus é bom. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Olha só, Gênesis 39, 23. Isso aqui é chave. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Irmãos, é muito bom se nós tivéssemos um José do nosso lado assim, né? O carcereiro, a Bíblia diz que ele não se preocupava com nada. Quantos queriam ter um José desse do teu lado? Quem queria ter, irmãos? Deixa eu fazer a pergunta de novo, que você vai entender onde eu quero chegar. Quantos queriam ter um José desse do teu lado? Agora eu vou falar um negócio pro teu irmão. Fala assim pro teu irmão, assim, olha para ele e fala assim, não queira ter um José. Seja um José. Você entendeu? Você pode ser esse José. Irmãos, a Bíblia fala que em tudo que ele colocava a mão, prosperava. O carcereiro não se preocupava com nada. Vou fazer uma pergunta para você. Aonde você está, você tem que fazer a diferença. As pessoas podem colocar você em qualquer lugar, o pior que for, mas lá você vai florescer. O problema não é o local, o problema está em mim. Eu tenho que entender o que Deus tem para mim. Olha, José na prisão conquistou a simpatia do carcereiro. Deixa eu perguntar um negócio para você. Vamos pensar aqui. Será que você dentro da cadeia, você seria uma pessoa simpática? Será que dentro da cadeia você conseguiria florescer? Irmãos, José poderia ficar lá na cadeia, lá junto com os ratos. Imagina só como devia ser aquela cadeia. Ele poderia estar lá praguejando a vida dele, o dia do nascimento dele, pedindo a morte, mas ele conquistou a simpatia do carcereiro. O que o carcereiro viu em José? O que ele viu em José? Mesmo na cadeia ele liderou, mesmo na cadeia ele gerenciou, mesmo na cadeia ele sobressaiu a situação por causa da fidelidade. Era fiel ao Senhor. Por pior que seja a sua situação, você vai sobressair. Amém, irmão? Você vai sobressair em nome de Jesus. Você vai gerenciar, você vai lidar a situação e você vai conquistar a simpatia de pessoas ainda. Amém, queridos? Agora tem pessoas que às vezes estão no cárcere e se transformam num fel. Se transformam num azedume em vida. Entende? Fala assim pro teu irmão assim, ó. Deixa de ser azedo. Fala pro teu irmão, deixa de ser azedo. Amém, queridos? O segredo é, continue fazendo o que é justo. Continue fazendo o que é correto e seja fiel. Irmãos, de uma coisa eu sei, o justo, o correto jamais deixará de ser correto. Jamais. Jamais. Amém? Deus, então nós entendemos na história que Ele usa José para interpretar sonhos e visões. Você já sabe da história. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro. Aí lá na frente ele interpreta o sonho de Faraó, das vacas magras, das vacas gordas. Eu quero ganhar tempo aqui, amém, queridos? Eu sei de uma coisa, que Deus usava José para interpretar sonhos e visões. O que você tem interpretado dessa situação que você está passando?
Pergunta isso para o teu irmão. O que você tem interpretado dessa situação que você está passando? O que é interpretar, irmãos? É você verter, é você traduzir, de uma língua para outra. Vou traduzir do inglês para o português. Irmãos, essa situação que você está passando, que você não está entendendo, é como se fosse uma língua desconhecida. Você não está entendendo nada, mas através do Espírito Santo de Deus, você vai traduzir a situação. E você vai entender o plano maravilhoso que Deus tem para a tua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Irmãos, José, ele não imaginava, eu acho que ele nem imaginava, talvez sim, talvez não, por causa da fé, que ele viria a ser o segundo maior homem do Egito, a segunda maior autoridade. Pois de Faraó, você sabe da história, ninguém foi como José no nível de autoridade. Amém, queridos? Então, o segundo ponto que eu quero abordar aqui: experimente a confiança de estar vivendo no centro da vontade de Deus. Então, vença o engano de si mesmo. E se você está fazendo o que é correto, o que é justo, se você está sendo fiel, entenda uma coisa no teu espírito de uma vez por todas: que você está no centro da vontade de Deus. Irmãos, a melhor coisa da vida é ter essa certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Pergunta para o teu irmão: você tem essa certeza? Sabe, irmãos, ainda que eu estou naquilo que é correto, e parece que não estou tendo respostas, parece que não dá certo, de uma coisa eu sei: eu cultivo a consciência, eu tenho uma boa consciência. Irmãos, é muito bom saber que diante de tudo e de todos, diante das injustiças, diante das aberrações que a vida nos apresenta, é muito bom ter paz. Você está em paz? Continue em paz. Parece que você não está tendo resultados, mas se você tem a certeza dentro de você que o que você está fazendo é correto aos olhos de Deus, você pode ter muita paz. Fique em paz. Fala para o teu irmão: fique em paz. Irmãos, a maior dificuldade que eu vejo nesse momento de José, eu coloquei aqui, Deus apresentou um desafio para José. E o desafio de José era lidar e liderar na prisão. Mesmo na prisão, ele tinha que lidar com aquela situação. Tinha ou não, irmãos? Tinha que lidar com ela e liderar ela. Quem sabe você está vivendo em um cárcere espiritual. Quem sabe você está vivendo como se fosse uma prisão. Você tem que aprender através de Deus a liderar isso. Amém, queridos? De uma coisa eu sei, irmãos: nada é comparado ao peso da glória que está por vir. A glória de Deus. Hoje você está sofrendo, hoje você está padecendo, porque essa leve, momentânea tribulação vai passar, porque nada se compara ao peso da glória de Deus. Nada, nada. Como eu posso enfrentar a dor da justiça e do desgosto sem retroceder? É duro, né, irmãos? Que diante da injustiça, diante dessas coisas aparentes, bate um desgosto às vezes. Às vezes não, quase que sempre. Né, irmãos? Vem um desgosto, vem um desânimo, aquela vontade de parar, aquela vontade de, parece que, chutar o pé no balde, aquela sensação de que não está valendo a pena. Você não pode retroceder. Jamais, jamais. Irmãos, é na contramão das nossas convicções que somos avaliados por Deus.
repete comigo, é na contramão das minhas convicções que eu sou avaliado por Deus. Irmãos, Deus está permitindo tudo isso acontecer na tua vida. Como José passou por injustiças, por desgostos, tudo isso que ele passou na vida, o Senhor está permitindo isso para você, para saber qual é a motivação real do seu coração. Aí eu te faço uma pergunta: o que você espera de Deus? O que você espera de Deus? O que você quer de Deus? As mãos dele ou a face dele? O que você quer? Pergunta, irmão, o que você deseja de Deus? As mãos ou a face? Você pode falar assim, pastor, os dois, né? Mas tem gente, irmãos, que a única coisa que ele espera de Deus é apenas as mãos. E as mãos representam benefícios. As mãos representam favor. Mas será que isso não é um engano meu? Eu servia a Deus apenas pelos benefícios, pela mão dele. Vou te falar um negócio: sirva a Deus em primeiro lugar pela face dele. E o que representa a face? A presença de Deus. Irmãos, a mão do Senhor, ela está sobre nós realmente para nos abençoar e nos proteger. Mas antes disso, tenha certeza de que você está vivendo na presença de Deus. Porque o viver na presença de Deus libera a mão do Senhor. Busque a presença do Senhor de dia e de noite. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, oportuno, colheremos, se não desanimarmos. Amém, queridos? Você entendeu o que você leu? Irmãos, eu te faço uma pergunta: se José tivesse parado lá na cadeia, o que teria acontecido com ele? Irmãos, se José tivesse parado com tudo, o que teria acontecido com ele, irmãos? Será que ele seria governador? Fala assim para o teu irmão: você está sendo exercitado para coisas maiores. Não, mas fala com cara de fé, irmãos, pelo amor de Deus. Eu sei que está frio, mas fala com cara de fé para essa pessoa: você está sendo exercitado para coisas maiores. Por isso que você tem que passar na prisão. Por isso que você tem que passar pelo cárcere. Por isso que você tem que passar pelo desgosto. Por isso que você tem que passar pela frustração. Por isso que você tem que passar pela injustiça. Faz parte, irmãos. Repete comigo: antes da exaltação vem o teste da humilhação. Ninguém falou amém por causa disso, né? Você sabia que Deus nos permite o presente da humilhação? Quem quer esse presente? Ninguém. Ah, pastor, mas às vezes Deus vai te presentear com uma bênção. Antes, Ele permite te presentear com o que, queridos? Com a humilhação. Eu falo que a caixinha do Senhor que Ele nos permite da humilhação, logo após ela vem a caixinha da vitória. Só que a Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Para mim, humilhação é sinônimo de humildade. Para mim, humildade é sinônimo de caminho da cruz. Então é humilhação, humildade e caminho da cruz. Qual que é o trajeto? Humilhação, humildade, caminho da cruz. Antes de você ser exaltado pelo Senhor, você tem que passar pelo teste da humilhação.
o teste dessa humildade que está sendo brotada em você. Porque diante da injustiça, diante das barbáries, o que vem às vezes aquela revolta de fazer justiça com a nossa própria mão e perdemos a humildade. Meu irmão, você só vai ser exaltado por Deus se você aprender na tua alma, no teu caminhar, que Deus vai te presentear com um teste de humilhação. Nós acabamos de ler. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Você não pode se cansar de fazer o bem. Porque em tempo oportuno, Paulo falou para a igreja em Gálatas, você vai colher se você não desanimar. Então olha aqui para mim. Não se canse de fazer o bem. Continue fazendo o que é justo. Aí depois, porque no devido tempo, não no teu, no de Deus, você vai o quê? Colher. Agora eu só vou colher se eu não desanimar. Pergunta, irmão, você está animado? Ih, irmão, está meio fraco o negócio aí, está animado? Querido, você vai, preste atenção, não se canse de fazer o bem. Por quê? No tempo oportuno, você vai colher, se, condicional, não desanimar. Aí eu entendo aqui uma sequência que eu já estou terminando. Então você vai passar pela sequência do provado, aprovado e promovido. Qual que é a sequência, irmãos? Vamos lá? Provado, aprovado e promovido. Vamos lá? Provado, aprovado e promovido. Quem quer ser promovido? Quem quer ser promovido? Antes você vai ser o quê? Provado. Então, qual degrau que você está? Pastor, eu estou aqui, provado. Se você passar no teste, você vai ser aprovado. Se você passar no teste final, você vai ser o quê? Promovido. Quem entendeu? Você pode aplaudir ao Senhor? Então, imagina que aqui, eu estou terminando, para a gente orar. Imagina que aqui é a sala do triunfo. Como que chama essa sala? Triunfo. Antes dela vem a sala do cárcere. Então, se você passar pela sala do cárcere, você chegará na sala do triunfo. Interessante que nós queremos essa sala aqui, né? Que nem um macarrão instantâneo em 3 minutos. Que põe lá e está pronto. Né? Nesse miojo. Não, queridos, primeiro você tem que passar aqui, na sala do cárcere. Na sala das privações. Na sala da humilhação. Na sala, sabe, que você não está aguentando mais, essa humilhação contra você. Você tem que passar por essa sala. Não adianta você às vezes jejuar para você não passar, orar. Não tem jeito. Se José passou, por que eu não vou passar? Se Jesus passou, que não precisa nem te falar, né, irmãos? Se ele passou, por que eu não vou passar? Jamais perca a oportunidade de fazer o bem. Para terminar, vamos ler somente 1 Pedro 3,8. 1 Pedro 3,8. Para a gente terminar, vamos fazer uma leitura. Vamos ler até o 14. Quanto ao mais, todos nós, vamos ler. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para quê, irmãos? Para bendizer, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 11.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês são felizes, bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Amém, queridos? Continue fazendo o bem. Amém, queridos? Continue fazendo aquilo que é justo, seja fiel. E lá em Gênesis 41, a Bíblia fala que depois que José interpreta os sonhos do faraó, a Bíblia fala, Gênesis 41, 40 para frente. Não precisa de projetar, não. O faraó tira o anel de selar. Ele fala, aqui no Egito, ninguém será como você. Abaixo de mim, quem manda é você. E ele tirou o anel e selou. Por que que ele selou, irmãos? Porque o Senhor estava com José. José, ele era fiel a Deus e às pessoas. Meu irmão, você vai ser grandemente honrado por Deus se você for fiel a Ele e aquilo que o Senhor lhe entregar, seja fiel. E o faraó, ele representa uma tipologia do próprio Deus. Do próprio Deus. Amém, queridos? O faraó abençoou José. E se o Senhor vê isso no teu coração nessa noite, Ele mesmo fala assim, eu faço questão de selar, de colocar um sinal de bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.